Gente, boa noite. Vamos agradecer então a Jesus a oportunidade de estarmos aqui, né? Aproveitar o estudo da Darlene, agradecer a ela também, refletir sobre o que foi colocado, né? As nossas necessidades de renovações e pedir a Jesus que nos abençoe para que nós possamos dar continuidade. Bom, hoje a gente vai continuar o estudo do Livro dos Espíritos. Entra num assunto mais ou menos novo, né? Que vai falar sobre a perturbação espírita. É o capítulo 3, item 3 da segunda parte do Livro dos Espíritos, a partir da questão 163. Só que antes, eu estava com uma dúvida sobre dois assuntos para começar. Eu queria trazer uma historinha. Aí eu falei, não, vou levar uma historinha diferente, né? Eu ia pegar do céu ao inferno, ia ser pesado. Aí eu achei uma que é interessante também. Ou não, né? É do Irmão X no livro Cartas e Crônicas. Tem uma mensagem assim, bem interessante sobre o assunto, claro, bem dentro do assunto. Chama Treino para a Morte. Vocês querem ouvir? Vou querer treinar. Vou querer treinar. Treino para a Morte. É o capítulo 4 do livro Cartas e Crônicas do Irmão X ao Chico Xavier. Ele fala assim: preocupado com a sobrevivência além do túmulo, você pergunta espantado como deveria ser levado a efeito o treinamento de um homem para as surpresas da morte. Se treinar, nem vai ter surpresa, né? A indagação é curiosa e realmente dá o que pensar. Creia, contudo, que, por enquanto, não é muito fácil preparar tecnicamente um companheiro à frente da peregrinação infalível. Os turistas que procedem da Ásia ou da Europa habilitam futuros viajantes com eficiência, por lhes não faltarem os termos analógicos necessários. Mas nós, os desencarnados, esbarramos com obstáculos quase intransponíveis. A rigor, a religião deve orientar as realizações do espírito, assim como a ciência dirige todos os assuntos pertinentes à vida material. Entretanto, a religião, até certo ponto, permanece jungida ao superficialismo do sacerdócio sem tocar a profundez da alma. Importa considerar também que a sua consulta, ao invés de ser encaminhada a grandes teólogos da Terra, hoje domiciliados na espiritualidade, foi endereçada justamente a mim, pobre noticiarista sem méritos, para tratar de semelhante inquirição. Pode acreditar que, não obstante achar-me aqui de novo, há quase 20 anos de contado, sinto-me ainda no assombro de um chavante repentinamente trazida da selva matogrossense para alguma de nossas universidades, com a obrigação de filiar-se de inopino aos mais elevados estudos e às mais complicadas disciplinas. Em razão disso, não posso reportar-me senão ao meu próprio ponto de vista, com as deficiências do selvagem surpreendido junto à coroa da civilização. Preliminarmente, admito, deva referir-me aos nossos antigos maus hábitos. A cristalização deles aqui é uma praga tiranizante. Tem até uma sequência do Evangelho, né? A cristalização dos nossos maus hábitos aqui é uma praga tiranizante. Aí ele vai citar alguns, Comece a renovação de seus costumes
pelo prato de cada dia. Pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo de porco ou bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e os ciapós, que se devoravam uns aos outros. Esse é o primeiro item. Tá bom, chega? Tem mais. São 10. Os excitantes, largamente ingeridos, constituem outra perigosa obsessão. Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela nossa cachaça brasileira. Até agora não mexeu com ninguém, né? Tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo. Infunde pena à angústia dos desencarnados amantes da nicotina. Não se renda à tentação dos narcóticos. Por mais afetivas lhe pareçam as crises do estágio no corpo, aguente firme os golpes da luta. As vítimas da cocaína, da morfina e dos barbitúricos demoram-se largo tempo na cela escura da sede e da inércia. E o sexo? Vamos pular isso. Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa, carregando consigo o inferno rotulado de amor. Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Grandes homens que admirávamos no mundo pela habilidade e poder com que concretizavam importantes negócios, aparecem junto de nós, em muitas ocasiões, à maneira de crianças desesperadas por não mais conseguirem manobrar os talões de cheque. Em família, observe cautela com testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto, e se a sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações através de tribunais e cartórios. Sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Ame sua esposa, seus filhos e seus parentes com moderação, na certeza de que um dia você estará ausente deles e de que, por isso mesmo, agirão quase sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhe respeitem a memória. Não se esqueça de que, no estado presente da educação terrestre, se alguns afeiçoados de registrarem a presença extraterrena depois dos funerais, na certa intimá-lo-ão a descer aos infernos, receando-lhe a volta inoportuna. Se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho sem equilibrar-se dentro dele. Faça o bem que puder, sem preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. Essa que doeu. Pensa bem.
Convença-se de que se você não experimenta simpatia por determinadas pessoas, tem? Tem alguém que a gente não tem assim muita simpatia? Não está aí nas suas frentes não, né? Hã? Eu espero que não. Se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. Por essa razão, em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso. Trabalhe sempre. Trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-se através do leal cumprimento de seus deveres. Quanto ao mais, não se canse nem indague em excesso, porque com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que por agora não lhe posso dizer. Tá bom? Deu para pegar alguma coisa? Cada um pegou um? Se cada um pegou um, tá bom. Certo? Pega um item e trabalha esse item. Aquele que incomodou mais. Trabalha esse item. Certo? Mas depois, quem quiser, só pegar o livro, né? Cartas e Crônicas, e aí pode decorar a mensagem todinha. E tem outras aqui, um pouquinho pior até. E aí, a gente vai trabalhando intimamente e vai juntando tudo e vai fazendo a mudança. Tá bom? Aí vamos ver qual a pergunta do Livro dos Espíritos que tem a ver com isso. Perturbação espírita. Questão 163. Deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? Consciência imediata não é o termo. Ela fica perturbada por algum tempo. Em tudo que nós vimos já nos dias passados aí, a história do Paulo, por exemplo, né? Então, há uma perturbação por um tempo relativo. Não tem um tempo exato. Vai ficar 10 minutos, 10 dias, 10 anos. Não, é variado de acordo com a situação. Aí fala, então, consciência imediata não é o termo. Ela fica perturbada por algum tempo. Vamos ler a seguinte, que tem mais a ver. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo. Repetindo. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Resposta: não. Pois isso depende da sua elevação. O que é a elevação? Está com esses 13 itens aqui em dia. Certo? Vamos considerar que é um bom começo. Talvez seja já o ponto. Estar em dia com a renovação íntima, com a reforma íntima. Não necessariamente perfeito. Para amenizar um pouquinho, né? Não tem que estar perfeito, porque nós estamos na Terra. Tem uma lógica nisso, inclusive. Nós estamos na Terra, mundo de prova e de expiação. Nós temos 3 categorias de mundo para cima. Temos só um para baixo. Então estamos bem no começo. No começo, tem muita coisa que a gente não sabe, que não entendeu, que não compreendeu ainda. Então, vai ser razoável se a gente tiver falhado em alguma coisinha, principalmente por desconhecimento. Então, a lei, ela agrava ou abranda determinadas faltas, considerando o conhecimento que a pessoa tinha, ou o desconhecimento. Aí nós estamos aqui. O Espiritismo é muito claro. Com muito pouco tempo, ouvindo as palestras, lendo os livros, a gente já pega muita coisa.
Não é tudo ainda, mas é muita coisa. Então, pelo menos isso que a gente consegue assimilar, é preciso estar em dia. Já vai trazer um grande conforto, um grande alívio, vai diminuir a perturbação, amenizar a dor e automaticamente evitar o sofrimento. Mas é um esforço que cada um precisa fazer. Não é nada que alguém possa fazer pelo outro. Nem Deus e nem Jesus. A Darlene falou que nós somos filhos de Deus, não foi? Mas será que Deus vai dar uma aliviada? Dentro da lei, sim. Dentro da misericórdia, sim. Mas a misericórdia, ela tem alguns pré-requisitos. E vai depender muito do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa adequação ao aprendizado recebido. Certo? Então, não precisa ser perfeito, não precisa ser perfeccionista, não precisa exigir de si e nem dos outros perfeição, tudo muito certinho, muito direitinho. Não há necessidade de exigir isso nem de nós. A caridade, conforme entendia Jesus, é benevolência para com todos, inclusive consigo mesmo. Indulgência com as imperfeições dos outros. Ser sério, firme com as nossas, especialmente as que foram descobertas. E perdão das ofensas. Mas o principal ponto aí é bondade conosco, benevolência conosco, também com os outros e conosco. Quem não é bom consigo, não é bom com os outros. A propósito de amar ao próximo como a si mesmo, é como a si mesmo amar ao próximo. Porque a lógica é, se você não se ama, você não ama o próximo. Você não ama ninguém. Você pode ter paixões. Amor, realmente, só quando nós aprendemos a nos amar, nós vamos estendendo para os outros. Não é? Aí ele continua aqui. Bom, voltando, né? Todos os espíritos experimentam no mesmo grau, pelo mesmo tempo, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Resposta: não, pois isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea. Enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. Por isso a perturbação vai ser maior. Se nós ficarmos ligados, presos aqui, escravizados às coisas do mundo material, o desligamento disso vai ser mais difícil e vai gerar uma perturbação natural, porque a gente está saindo de um mundo material, onde estávamos muito materializados, para entrar no mundo mais espiritual. Aí você chega lá em nosso lar, por exemplo, suponhamos que a gente chegue lá em nosso lar, né? Não é grande vantagem, não. Nosso lar está no umbral, mas está um pouquinho já afastado, né? Suponhamos, chega lá. Aí você vai descobrir que em nosso lar não, é proibido carne. Lá não tem. Imagina o desespero que algumas pessoas poderão sentir porque não tem carne em nosso lar. Se você chegou lá, vai chegar a hora do almoço, naturalmente, né? Aí na hora do almoço a gente tem que almoçar, não tem? E para almoçar tem que ter o bifezinho, a carninha de leve, né? É proibido comer carne? Não. Não é proibido nada. Exatamente, cai para a terra, vem comer carne aqui na hora do almoço em algum lugar. Vai ser obsessor, às vezes, da própria família, né? Para comer uma carninha com eles lá. Então, gente, é a gente treinar um desprendimento
sem necessariamente, em algumas questões, parar de fazer. Porque a alimentação nossa aqui é necessária. O tipo de alimentação que cada um se adequou a fazer é necessário. A gente pode ir melhorando isso. Não é uma melhora de hoje para amanhã. Chegar em casa, a partir de hoje eu não como mais carne. Não. É uma adequação. É treinamento. Bom, o que eu posso diminuir? O livro do Ramatiz, da Fisiologia da Alma, ele fala para ir amenizando. Ele não fala parar de uma vez, não. Ele ensina, inclusive, a parar. Mas ele não ensina para a partir de hoje, não. Você vai amenizar. Você vai passando a comer coisas mais leves. Então, a carne branca vai ser, de uma certa forma, mais leve do que a vermelha. A carne de porco, ela pode ser mais pesada do que a carne de boi ou de vaca. Pode ser. Por quê? E até considerando que a carne de porco, que eu acho que é a única que a gente come aqui, talvez, né? Que está escrito na Bíblia que não é permitido. Então aí você pode pensar, ó, por que na Bíblia, lá no Levítico está escrito, está lá a proibição de comer a carne do porco? Deve ter alguma razão para isso, certo? As outras, a maioria pelo menos das que estão lá, são coisas, está discriminado o tipo de carne, tipo de animal que deve ser utilizado para alimentação, e normalmente são tipos de animais que a gente não come mesmo, normalmente não come. Mas o do dia a dia, amenizar, diminuir um pouco, treinar mentalmente para a falta desse tipo de alimento após a desencarnação, para que isso não gere sofrimento. Valdir, Sim. o Emmanuel, ele coloca no livro do Consolador, o corpo biológico, ele tem necessidade diária de 15 gramas de azoto e 500 gramas de carbono. O resto é desnecessário. Só. E vai tirar isso de onde? Azoto é nitrogênio e carbono é tudo aquilo que tem carbono nos alimentos. Então, se você se alimentar apenas disso, você já está suprindo as necessidades do corpo biológico, segundo Emmanuel. Então aí a gente faz uma avaliação. Quantos, que hoje não são certos, né? Quantos quilos de 500 gramas de carbono, 15 gramas de azoto. O azoto é nitrogênio. Nós não retemos nitrogênio no nosso organismo. Nós nos alimentamos de nitrogênio, mas o organismo biológico não consegue reter o nitrogênio. Já em nosso lar, se você for ler, inclusive aquele capítulo onde fala da alimentação, que foi um motivo de revolta durante o período. Teve uma revolução. Isso, mais de 30 anos, o governador da cidade encaminhando técnicos de outras esferas para ensinar aos habitantes a forma de se alimentar e convidando os renitentes a ir a essas esferas. E quando eles chegavam, eles ficavam assim: nós estamos muito atrasados, nós estamos parecendo como um terrestre também, como um primitivo. Então, a questão da respiração, nós não sabemos respirar, por isso nós não conseguimos reter hidrogênio. Então, tem que aprender a respirar, aspirar, acumular um pouco, guardar um pouco, depois soltar naturalmente. Temos que aprender a beber água. Então, ó, alguns copos de água por dia e umas boas respiradas já vai suprir bastante. Já tem carbo. Então aí a gente põe, né, um arrozinho lá, um feijãozinho lá para quebrar o galho, né? Alguma coisinha assim mais atrativa, né? E vai trabalhando isso, né? Então tem uma série de coisas do dia a dia. É claro que tem coisa muito mais importante até do que isso. Isso está no livro do Consolador. Uma pergunta que ele faz, ele responde.
Se não me engano, é a questão entre as questões 16 a 20 e 23. Acho que é bem no início mesmo. Que ele pergunta se é um erro a alimentação com carne, né? Com a carne dos animais. Bom, então tá aí a receita. É só a gente começar a preparar isso, né? Continuando aqui, só voltando um pouquinho. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. Então fica muito mais materializado, muito mais ligado à matéria. Aí vem a pergunta seguinte: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência maior ou menor no tempo da perturbação? A resposta é positiva. Uma grande influência. Pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. A resposta é positiva porque é seguida de uma explicação. A resposta pura e simples, falar assim, exerce uma grande influência e ponto, com certeza eles não dariam assim. E a resposta seria não. Porque só o conhecimento do Espiritismo, sem nenhuma vivência, não alteraria nada. Certo? Porque quantos de nós temos conhecimento de tanta coisa e não fazemos de acordo com o conhecimento que temos? Quantos de outros segmentos que praticam sem conhecer? Exatamente. E tem outras pessoas que mesmo sem conhecer já fazem. A Né? própria morte. É um conhecimento que temos. isso. E como Muito. lidamos com ela? Não, pois é. E olha só. Olha a quantidade de informação que nós temos sobre morte. Olha o tanto que a gente está estudando a respeito. O livro do Espírito vai tratar disso em diversos momentos. Vai tratar do assunto. É um assunto que a gente trata o tempo todo. Desde o Evangelho, o assunto vem sendo tratado de forma mais ou menos velada, mas vem sendo tratado. E o grande momento de Jesus foi o que foi chamado de ressurreição. Foi o que comprovou, e todo mundo fala disso, que a Bíblia é vendida no mundo inteiro, e todo mundo, direto ou indiretamente, lê a Bíblia e sabe as coisas da Bíblia, não é? Lá, na nossa, aqui a tradução chama de ressurreição, por causa da origem até. Então, Jesus ressuscitou. Como que a gente sabe que Jesus ressuscitou? Porque ele sobreviveu à morte do corpo. O que é a ressurreição para nós? Não é a mesma definição que os judeus davam, por exemplo, que se dá ainda. Para nós, a ressurreição é exatamente aquele momento em que Jesus reaparece. A partir da aparição a Maria Madalena, no momento em que ele materializa o seu perispírito e se permite ser visto por ela. Ela viu o corpo espiritual dele e confirmou que ele estava vivo. Era o Cristo que estava se mostrando a ela através do perispírito. Depois ele se mostra várias vezes. E esse é assunto ainda das discussões, das conversas religiosas ao longo dos tempos. Nós, aqui no Espiritismo, trazemos isso ainda, os Espíritos trouxeram isso para nós com mais clareza ainda, porque eles têm a promessa de Jesus que viriam para nos ensinar todas as coisas, e ensinaram. Quando você vai ver algumas das características da revelação espírita, dentre elas está, em diversos lugares, a imortalidade. E às vezes a imortalidade explicada e muitas vezes citada
a partir da ressurreição de Jesus, do Cristo, né? Entenderam? Então nós temos esse conhecimento. Para nós está mais claro ainda. Mas se eu chegar aqui agora e perguntar para vocês, se vocês, tudo bem, se a laje cair aqui agora e todo mundo morrer, tudo bem? Mas por que não? Não, se não é capaz de aprender, de entender que nós não vamos morrer, vai morrer só o corpo. Ah não, a laje é muito pesada, né? Dói, pode doer, né? Olha, ó, a gente sempre comenta que hoje estamos aqui, mas na semana que vem nós vamos poder nosso estádio. Quinta-feira passada, isso aqui está agora, eu fui com Simone visitar uma pessoa, ela está no asilo, e uma conhecida de muitos anos, ela já reencarnou com um problema já no corpo físico, paralisia, e ela já estava completando quase 70 anos de idade. Muita dificuldade de se locomover. Quem cuidava dela durante muito tempo foi a tia. Então a tia desencarnou uns 2, 3 anos. A família colocou no asilo. Eu e Simone fomos lá na quinta-feira visitar ela. E fizemos a visita e tudo, super bem. E ela disse: ela tem como você olhar para mim o que eu estou sentindo, porque ela disse que tinha tomado uma picada de um pernilongo, teve uma febre e tal, mas que os pés estavam com a sensação de inchaço, que ela não estava conseguindo se equilibrar. Ela tem dificuldade de andar. E fazendo fisioterapia não estava conseguindo. Essa quarta-feira, de ontem para hoje, ela desencarnou. Sem explicação. Ou seja, eu e Simone ficamos de voltar lá e eu levar para ela a explicação. Ela desencarnou sem a minha explicação. Então agora eu vou ter que pesquisar o que aconteceu com ela e vou fazer uma vibração na pressa para ela para receber o que aconteceu. É isso. Ou seja, semana que vem, qualquer um de nós não podemos estar aqui. Podemos ir até desencarnar. E aí? E aí? Preste atenção, parece. E aí? Então, parece terrorismo, né? Não é não, viu, gente? É apenas uma chamada. A gente está trabalhando a realidade, a gente precisa acostumar com essa realidade. O Setembro Amarelo é para conversar sobre suicídio, para naturalizar um pouco a ideia, para parar, para as pessoas aprenderem a conversar sobre o assunto com naturalidade, para achar argumento que as convença de não ir em frente. Sobre a morte em geral, a gente não está tratando de morte, a gente está tratando de vida. A nossa conversa não é sobre morrer, é sobre continuar vivendo depois que o corpo morrer. Depois que eu tirar essa camisa aqui e fizer alguma coisa com ela, queimar, jogar fora, fizer doação, seja o que for, eu vou arrumar uma outra camisa, tá? Mas eu vou continuar vivo. O corpo é a minha veste. É uma veste que vai envelhecer, que vai adoecer, que vai estragar de alguma forma e vou precisar jogar fora. Mas eu vou continuar vivo. Se na semana que vem eu não estiver aqui, porque o meu corpo desencarnou, meu corpo morreu, podem ter certeza que se o Nestor tiver, se o Nestor deixar, eu vou falar que ele está verdadeiro. Certo? Viu, Nestor? Aí talvez ele até fingiu que não ouviu, né? Eu estou falando o seguinte: se eu desencarnar, se na próxima terça-feira eu não puder estar aqui, por causa da desencarnação, e o Nestor deixar, eu vou falar alguma coisa que está verdadeira. Tá? É isso que eu estou falando. Lembram do caso do Sanson, da Sociedade Espírita de Paris? É a primeira mensagem da segunda parte do livro Céu e Inferno, em que fala dos espíritos felizes. Ele se manifesta 8 horas depois, totalmente consciente, sem dor, sem nenhum efeito mais do câncer que o consumiu durante algum tempo, até chegar à desencarnação. Então, nós vamos continuar vivos, nós estamos falando de vida e não de morte. É de continuação da vida e não do terror da morte que a gente aprendeu a ter e que nos ensinaram a ser assim. Nós vamos deixar o corpo estragado, morto, e vamos continuar vivendo. Precisamos treinar para isso.
É essa a mensagem. Bom. Essas coisas, a gente tem que ter, assim, alguma coisa que comprove que a gente acredite. É isso? Então, amanhã fazem exatamente 9 meses que a academia desencarnou. Então, tão logo depois, eu fiz contato com ela e nós de quando em quando conversando. Não quero ficar conversando com ela sempre, para que ela siga o caminho dela lá. E graças a Deus ela me trouxe assim, uma tranquilidade, porque ela continua em tratamento da moléstia que a fez, que o corpo dela desencarnou, e está trabalhando normalmente no centro espírita e jardins, mexendo exatamente com rosas, que era um negócio que era mais importante. Então, o Espiritismo, ele nos consola. As pessoas às vezes não acreditam. Eu não estou falando isso porque as pessoas não acreditam, não. Eu é que tenho que acreditar. Isso. Você está entendendo? Porque realmente é uma comprovação. Às vezes eu estou fazendo uma coisa errada, cara, começou. Cuidado. Então, ela me corrigia quando determinadas coisas. Então a gente tem que ter confiança nisso, porque realmente a vida continua. Isso. Então é isso que a gente precisa. Precisamos acreditar nessa realidade. A melhor maneira de acreditar, de ter fé nesse sentido, fé raciocinada, com total entendimento, é estudar o assunto, analisar o assunto, ouvir, observar experiências que outras pessoas contam, que outras pessoas têm, para a gente juntar material de autoconvencimento. Ninguém vai convencer ninguém, né? Nós vamos nos convencer dessa realidade a partir de uma soma de fatores, de conhecimentos e entendimentos. Antes, não. Um dia desses, na nossa reunião aqui do segundo sábado, o Espírito pelejando para se manifestar, né, através do Nestor. Eu falo na cara dele aqui. Aí, enfim, o Espírito veio, né? Ele veio e falou, até que enfim esse médium me deixou falar. Aí começamos a conversar com o Espírito, era o Lauro. O Lauro, alguns aqui conheceram ele, né? O Nestor com certeza. Né? O Nestor tem o quê? O Lauro tem o quê? Uns 8 anos que ele desencarnou? Tem menos? É menos? Então, o tempo está voando muito. Sinceramente, eu não sei exatamente. Mas olha só. Aí o Lauro se manifestou. Ele começou a conversar. Conversou, trocou ideia, falou um monte de coisa, contou caso, falou do que está acontecendo lá de lá, falou de alguns que estão lá, falou sobre o João Carlos, que foi cunhado dele, que era daqui também da casa. O João Carlos já tinha ido para lá há mais tempo e já tem se manifestado há mais tempo também. Então nós temos aqui contato direto com as pessoas que desencarnaram. Não é todo dia, não é toda hora, mas de tempo em tempo vem algum, dá uma notícia, fala do pessoal, dá notícia dos outros, o fulano não está muito bem ainda não, está em tratamento, sim. E em outras reuniões também a gente tem informações de pessoas da comunidade. Sim, sim, sim. Há pouco tempo teve um que veio, como é que é o nome da mãe? Quem estava na reunião, eu não lembro mais o nome, não. Mas teve um daqui, que tinha desencarnado há mais tempo, daqui da comunidade, que não frequentava aqui. Mas era da comunidade, a mãe vem. Tanto é que ele falou, fala para minha mãe que eu estou bem, que eu estou vivo. Fala para ela para ficar tranquilo que eu estou vivo, eu estou bem, eu estou continuando, em tratamento. E essa senhora... E deu o nome dela. Ela frequentava a igreja de baixo, mas ela veio aqui falar e falar.
Isso. Então, deu o nome dela, nós falamos para ela e ela aceitou, acreditou, mesmo não sendo frequentadora assídua, né? É. Entendeu? Então, isso é um fato normal. Amigos nossos aí, pessoas que eram meus amigos, não lá de fora, que se manifestaram aqui, chega, me chama pelo nome, fala de coisas que aconteceram aí no passado. Isso é um fato. Há poucos dias tivemos a minha sobrinha. Tem 4 anos que ela desencarnou, se manifestou aqui na nossa reunião de sexta-feira para dar um recado sobre o Setembro Amarelo. E ela não chegou se identificando. Ela chegou e falou que, já que estamos no Setembro Amarelo, que seria muito importante avisar para as pessoas sobre utilizar bem o cinto de segurança. E ela diz que estava num carro, num acidente, que tinham pessoas sem o cinto e que ela estava usando o cinto e que só ela morreu, embora estivesse de cinto. Mas entendeu que era o momento dela mesmo. Não é porque estava ou não, mas trouxe a mensagem de que estar sem o cinto e morrer de acidente pode ser suicídio inconsciente. Você ter recursos para se proteger e não se proteger, você vai praticar um suicídio inconsciente. Pode acontecer, ninguém vai fazer julgamento de ninguém, mas é a consciência de cada um. Ela veio, a médium até com uma certa dificuldade, ela se afastou, daí a pouco ela voltou mais tranquilamente e falou que tinha vindo para fazer um agradecimento. Ela tinha feito, eu não tinha ouvido o que ela tinha falado, porque estava distante. Ela veio para fazer um agradecimento e para dar esse recado. E o agradecimento, e aí sim, no final da primeira vez, ela deu o nome. Aí, com a história do acidente, eu liguei com ela. Mas logo em seguida ela deu o nome. Voltou e falou que o agradecimento era para mim. Porque no dia do enterro do corpo dela, fui eu que fiz o culto. Aquele culto, imagina como que é um culto desse, né? Mas não tinha mais ninguém fazer, né? Sobrou para mim. Eu fiz a leitura do Evangelho, fiz os comentários, conduzi a prece, falei algumas coisas. Eu sempre peço que quem quiser falar alguma coisa, que fale. Algumas pessoas falaram. Então ela veio agradecer, segundo ela, pelas palavras que eu falei, que sinceramente eu não sei nada do que eu falei. Mas ela disse que foi agradecer por isso. E deu a mensagem. E foi embora. Aí alguma dúvida? Não, nenhuma. Era ela mesmo. A gente entendeu? tem que ficar muito consciente disso, das possibilidades que nós estamos dentro da casa espírita. Isso. Há 2 reuniões atrás, na sexta-feira, manifestou um espírito, ele não se identificou, mas eu sei quem é. Era o João Carlos. Através de um médium que nunca manifestou ele. E ele nunca havia se manifestado, pelo menos diretamente, na reunião. Mas quando ele começou, ele não precisou identificar, ele também não se identificou, mas eu sei que era ele, pela forma como colocou e de forma como ele chegou manifestando, porque o médium nunca falou isso, talvez nunca tenha pensado nisso, e não conheceu ele também. Ele chegou simplesmente assim: meu irmão, a casa continua pegando fogo. E começou a falar. Só que ele começou a falar, aconteceu o meu caso. Só que eu não falei com ninguém, não disse a ninguém, mas eu sei claramente que era ele. Com certeza. Deu a mensagem dele. Era um espírito que vinha através dele que falava isso. Depois que ele foi, ele passou a vir chegar falando isso. Falando isso, depois me fala sobre Adamastor. Era no João Carlos que ele vinha, não é? Adamastor. Depois me fala sobre ele. Uma pessoa me perguntou isso hoje. Entenderam então, gente? A gente está aqui no Centro Espírita. Uma das funções importantes e principais do Centro Espírita é exatamente conversar com as pessoas que desencarnaram, que estão vivas. E vêm aqui, umas vêm para ajudar, outras vêm para ser ajudadas.
Enquanto isso, as que vêm para ajudar ou para ser ajudadas estão confirmando para nós a sobrevivência, a imortalidade, a continuidade da vida, para que a gente se tranquilize em relação à morte e ela deixe de ser esse terror, deixe de trazer essa dor tão violenta, tão desagradável para alguns, né? A gente instituiu o luto, e o luto passa para algumas pessoas a ser quase que uma obrigação. O luto, ele seria uma explicação natural da dor que as pessoas sentem ainda, porque da mesma forma que o desencarnado passa por uma perturbação relativa, os encarnados que ficam também passam por uma dor relativa. Mas tem que passar por essa dor? Não. Se preparar também para isso. Mas e se passar está errado? Não. Como não está errado ficar perturbado depois da desencarnação? Porque depende de uma série de fatores, uma série de situações que vão acontecendo que podem levar a uma coisa ou outra, tanto de lá quanto de cá. O que precisa? Ficar tranquilo. Mesmo doendo, se tranquilize o máximo possível que vai passar. Sim, João. Ressaltando também que, da mesma forma que na área dos normalmente não interessa específico, nas de tratamento de Cristo também, também Sim. parece que são trazidos irmãos que têm problema na área, que se manifestam, racistas, também se manifestam nas reuniões mediúnicas, né? Sim. O problema do assunto do dia. Isso. Então, ó, nós temos reuniões aqui específicas, né? Que tem tratamento para suicídio, que nós já falamos. Tem de atendimento às pessoas viciadas, em geral, aos vícios mais específicos. Tem a desobsessão geral, que vem pessoas com os mais variados tipos de sofrimentos. Todos são pessoas que viveram aqui e que ainda estão, às vezes, num estado mais ou menos de perturbação, por não terem entendido nem que já desencarnaram. Eles vêm na reunião, um dos principais papéis da reunião é esclarecer esse espírito já desencarnado, ou já morto, que ele está morto, desencarnado, que ele pode confirmar a desencarnação. Com o esclarecimento, muitos deles saem daqui confortados, consolados, esclarecidos. Esse é o principal papel da reunião mediúnica: consolar e esclarecer os desencarnados que estejam em processo de perturbação. Por isso, os médiuns que têm mediunidade ostensiva às vezes e que ainda não atentaram para a importância da mediunidade com Jesus, atentem e procurem uma forma de oferecer esse trabalho com Jesus aos mais necessitados, e isso será um grande conforto para cada um que trabalhar também na área, pelo aprendizado, pela experiência, pela convivência com a situação e pela própria preparação em tranquilidade, por estar trabalhando, ajudando, incentivando o outro a ficar bem também. Tá bom? Nós vamos ficar devendo o comentário da Allan Kardec, que é grande, bem grande. Aí na próxima, né? Mês que vem. Mês que vem, dia 6? Acho que é 6. Então, mês que vem, vai ser dia 7, outubro. vai ser na segunda semana, porque dia 7 nós vamos ter um estudo sobre Allan Kardec. Aí, dia 7? Tá. Dia 7, nós vamos estudar dia 7 sobre Allan Kardec, Sim. focando na revista Espírita. Então, dia 14, continuidade do Evangelho. Então, no dia 14 de outubro, nós vamos continuar aqui lendo o comentário do Kardec sobre tudo isso aí que nós falamos. A questão 163. É a questão 163, não, é 165. É 165. 163 foi quando começou. 165, comentário do Kardec sobre o assunto
Aí quem quiser ler antes e quiser até trazer algum comentário, fique à vontade. Então vai ser dia 14 de outubro de 2025. Quem sobreviver estará aqui, certo? Mas se não sobreviver e estiver bem, poderá estar também. Tá? Isso. Encarnado ou desencarnado, venha. Programa. Certo? Então, de qualquer jeito eu venho. Isso. Então vamos fazer a nossa oração final, né? Jesus amigo, nós agradecemos pelo momento de conscientização, de aprendizado, o momento em que podemos considerar a leveza que podemos ter diante da morte, a tranquilidade que podemos desenvolver em nós mesmos diante desse fenômeno tão sofrido em muitas circunstâncias, mas que nós poderemos nos preparar melhor, compreender melhor, para entender a nossa e daqueles com quem convivemos. Permita, Jesus, que a sua ressurreição seja sempre o ensinamento maior para nós nesse sentido, para considerarmos a continuidade, a sobrevivência e a eternidade da nossa vida de espírito. Que os nossos amigos espirituais, o nosso anjo da guarda, os nossos amigos protetores estejam conosco, nos protejam, nos incentivem, nos orientem para que possamos atingir os objetivos maiores da vida aqui na Terra, aproveitando a vida na Terra, herdando da Terra o melhor que ela possa nos oferecer, conforme foi proposto no estudo do Evangelho, para que, herdando tudo isso, levemos o melhor para a vida eterna, para o plano espiritual e para a possibilidade de retornarmos, se for necessário. Que o teu amor nos envolva hoje e sempre. Que assim seja.